Bom, queria aproveitar para dar uma dica a respeito de um pronome relativo que causa muita dúvida no povo na hora de redigir. E é interessante não fugir desse pronome relativo, porque o que é um pronome relativo? É o pronome que causa relação entre uma oração anterior e uma oração posterior. Então temos aí o quem, onde, o que, e este do qual eu vou tratar nesse momento, que é o cujo, o pronome relativo cujo. É interessante você ter domínio sobre esse pronome relativo, porque lá na hora da sua redação, o corretor, por exemplo, você fez a redação se candidatando a uma vaga em um concurso público ou se candidatando a uma vaga lá na faculdade, em alguma faculdade pública, etc. Com certeza você vai ter vários outros candidatos, várias pessoas que querem a vaga pela qual você pleiteia também. Ocorre o seguinte: se você mostrar que você tem vocabulário, se você mostrar que é um leitor assíduo, se você mostrar que você não foge de palavras, de pronomes relativos um pouco mais complexos, você pode se destacar sim, né? O exagero, por exemplo, eu vou fazer uma redação de 20 linhas manuscritas e vou usar 3 vezes o cujo, é lógico que vai ser perceptível que eu estou exagerando. Esse rapaz aprendeu na semana passada a utilizar o pronome cujo e está exagerando aqui, então não exagere. Mas não fuja de usar alguns termos que são interessantes, que podem provar que você tem um bom domínio em termos de vocabulário. Então o cujo é aquele pronome relativo. Vou aproveitar até para vender o meu peixe aqui, que está no meu livro 50 Armadilhas da Redação. Nos capítulos 17 e 18 eu trato a respeito desse pronome relativo cujo. Tem 2 perigos acerca dele. Primeiro perigo: saber quando usar. O pronome relativo cujo, ele dá a ideia de pertencer, ele dá a ideia de posse. Então o elemento que está posterior a ele, que está depois dele, vai ser sempre um substantivo, e o que está antes dele também vai ser um substantivo. Então ele vai estar entre 2 substantivos. O substantivo que está depois do cujo pertence ao substantivo que está antes do cujo. Então, por exemplo, esta é a garotinha cujo pai esteve doente. Ponto. Vamos pensar aí, qual a palavra imediatamente antes do pronome relativo que fez relação entre as duas partes, cujo? Garotinha é um substantivo, é um nome que se dá a um ser. Qual é a palavra que está imediatamente depois? Pai. Então, podemos perceber uma relação de posse. Se eu inverter a sequência, pai de quem? Pai da garotinha. O pai que pertence, dentro desse contexto, à garotinha, pai da garotinha. Então, o pronome relativo cujo, ele dá sempre a ideia de posse. Mais um exemplo para deixar a coisa mais esclarecida. Esta é a escola cujas carteiras foram reformadas. Então perceba que antes e depois do cujo, mais uma vez, temos substantivos: escola e posterior carteiras. Carteiras de quê? Carteiras da escola. Então, as carteiras da escola, eu percebo que existe uma relação de posse. Tá? Eu posso dizer que é o pai da garotinha, só que na hora que eu coloco o de ou o da, eu inverto a sequência. O que estava depois do cujo vem para o início. Pai da garotinha, garotinha cujo pai. Escola cujas carteiras, carteiras da escola. Então eu tenho que perceber que o pronome relativo cujo, ele faz essa ideia de posse entre o elemento posterior e o elemento anterior. Então vale a pena usar sim este pronome
porque ele enriquece a sua redação. Mas existe mais uma armadilha em torno dele. Algumas pessoas usam o pronome relativo cujo com artigo na frente, com artigo definido na frente, o, a, os ou as. Ocorre o seguinte, o pronome relativo cujo já tem embutido o artigo. Então ele é variável. Cujo, eu posso dizer cujo, cuja, cujos ou cujas. Então tem algumas pessoas dizem assim, esta é a escola cujo as carteiras serão reformadas. Errado, esse as já vai ser embutido ao cujo, porque ele é variável, ele é flexível, ele pode ir para o plural, ele pode ir para o feminino. Então qual vai ser a forma apropriada? Esta é a escola cujas carteiras serão reformadas. Esta é a garotinha cujo pai esteve doente. Este é o menino cuja mãe não vejo há muito tempo. Ocorre outro fator interessante. Às vezes o verbo, por exemplo, quem gosta, gosta de. Se o verbo, já conversamos em outros momentos sobre regência. Se o verbo rege alguma preposição, essa preposição tem que aparecer antes do pronome cujo. Então, esta é a cidade de cujas árvores sou um apreciador. As árvores pertencem à cidade. Quem é um apreciador? É apreciador de alguma coisa. Este é o parque de cuja visão sou um apreciador. Ou vejamos algum outro contexto aí para enriquecer mais, para termos uma visibilidade melhor da questão. Estes são os rapazes com cujos pais estive conversando ontem. Vamos analisar. Existe ideia de posse aí? Pais, estes são os rapazes com cujos pais. Então, pais dos rapazes. Existe uma ideia de posse. Pais está no plural, então cujos também deverá estar no plural. Cujos pais. Quem conversa, conversa com. Então, o verbo conversar, ele, nesse caso, rege a preposição com. Então, a preposição vai aparecer antes do pronome relativo. Veja a complexidade da coisa. Então, esses são os rapazes com cujos pais estive conversando ontem. Exercite bastante, procure ler, procure encontrar em outros contextos, procure formular contextos acerca do pronome cujo e não omita, use uma vez lá na sua redação ou duas vezes no máximo. Não abuse também para não parecer que você está esnobando de um único elemento do qual você domina. Procure mostrar que você tem um vocabulário amplo, mas procure não exagerar nessa amplitude e procure não deixar o texto muito complexo. Deixe o texto claro, um texto objetivo, entretanto rico, com vocabulário rico, é o texto ideal para o seu leitor, é o texto ideal para que você seja bem avaliado.